Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um vídeo para falar um pouquinho mais sobre as doenças relacionadas à gengiva, que nós temos a gengivite e a periodontite. Esse vídeo é a complementação da explicação da atividade coletiva que é feita na Unidade Básica de Saúde da Pissarreira, ok? Eu sou o Rubens Portal, eu sou dentista da Unidade Básica de Saúde da Pissarreira, ok? Então vamos para a apresentação com as imagens. Então, isso aqui. Vamos começar esse vídeo sobre gengivite e periodontite, que são doenças que acometem a gengiva. A gente já falou então sobre cárie dentária. Se não viu, visualize esse vídeo, especificamente sobre a cárie dentária. Vamos falar sobre essas doenças da gengiva, ok? Então, a gente chama de periodonto toda a estrutura que sustenta o dente, que vai incluir, então, principalmente o tecido mole, que é a gengiva, ok? E o osso que circunda o dente para proteger esse dente, para sustentar esse dente na boca, na mandíbula ou na maxila. Ok? Então, a gengiva saudável, ela tem uma coloração rosa pálido, ela tem aspecto de casca de laranja, como se fossem aqueles pequenos furinhos, não sangra e é firme ao toque. Então, esse é o aspecto da gengiva boa, ok? Quando a gente tem um acúmulo de alimento, de placa bacteriana nessa junção entre o dente e a gengiva, a gente começa a provocar uma inflamação gengival. Se essa inflamação gengival permanece por muito tempo, faz com que a gengiva fique toda avermelhada, que ela fique sangrante ao toque ou durante a escovação também, ok? Então, isso é chamado de gengivite, que é essa inflamação somente da gengiva, ok? Aqui o tratamento é fazer essa remoção desse detrito que ficou acumulado aqui no dente. Escovação em casa, ok? Que não deve estar sendo feito de forma correta ou de forma satisfatória. E no dentista também com a escovação, com a profilaxia, que seria uma escovação profissional, ok? Então aqui tem que fazer isso, tá? Se essa doença, gengivite, ela permanece por um longo período, por um longo tempo, e esse acúmulo de placa aqui entre o dente e a gengiva, ele calcifica, a gente tem a periodontite. Então, o que vai ser a periodontite? Vai ser o agravo da gengivite, normalmente, a grosso modo falando, ok? Então, aqui nessa representação, a gente já tem esses depósitos na superfície dentária, que são os cálculos dentais, que eles induzem essa inflamação e por estar muito tempo inflamado a gengiva, o osso do elemento dentário começa a ser reabsorvido, ok? Reabsorvendo o osso do elemento dentário, o aspecto que fica na boca é como se ele tivesse crescido, mas ele não cresceu, foi apenas a gengiva que diminuiu, ó. A gente passar o ponteiro aqui, ó, o dente está na mesma posição, mas a margem gengival não está na mesma posição. Por quê? O osso diminuiu aqui ao redor do dente. Aí tem a impressão de que o dente está saindo. E outra, esse dente não precisa estar cariado para que isso aconteça. Pode ser um dente totalmente sem cárie nenhuma, mas por conta desse acúmulo de placa bacteriana que não foi removido em determinado tempo, calcificou, levou a essa doença periodontal aqui. Consequência disso, o dente vai adquirindo mobilidade até que chega a um ponto que é necessário remover, extrair esse dente, mesmo sem ele ter nenhuma doença cárie, ok? Então, é isso que acontece. O dente bom, a gengiva rígida que a gente fala, a gengiva saudável, ok? Com a gengivite, aqui apenas a inflamação do tecido gengival, da gengiva. E aqui eu tenho a periodontite quando eu tenho inflamação do tecido gengival e mais a perda do osso ao redor do dente. Vamos para os exemplos aqui. Então aqui a gente observa, ó, gengiva avermelhada ao redor do dente, tá? Isso daqui é a gengivite. Então a gengiva ela fica também, como tem essa outra imagem aqui, ó, tanto avermelhada quanto ela incha também, ok? Então aqui ainda tem jeito, faz-se a limpeza profissional. Se essa gengiva não regredir ao ponto normal, que seria mais ou menos isso daqui,
Aí vai ser necessário fazer a cirurgia aqui para remover esses excessos de gengiva, ok? Ó, o antes e o depois aqui. O que aconteceu aqui? Escovação. A pessoa deu maior importância à escovação, ok? E aqui também, ó, gengiva inflamada, ok? Em toda essa região aqui, ó, gengiva está inflamada. O que precisa fazer? Primeiro escovar. Mesmo que sangre, escovando, tem que escovar, ok? Senão não vai parar. E se está sangrando muito durante a escovação, aí tem que procurar o dentista para verificar uma limpeza mais profunda, ok? Então, olha aqui essa outra situação, ó. Dá para perceber aqui aquele amarelinho que estava lá no diagrama, naquela ilustração? Então, aqui, aquela placa bacteriana que ficou no dente calcificou e formou isso daqui. A gente chama de cálculo dentário. Então, olha como começa a aparecer os espaços aqui entre um dente e outro. Por quê? Porque o osso daqui foi reabsorvido. Ele sofreu a lesão dessa inflamação e reabsorveu. Então, tem a impressão de que o dente está saindo aqui também, ó, tá? Então, o que precisa fazer aqui? Precisa fazer a limpeza profissional, a remoção de todo esse tártaro aqui. Olha essa situação aqui também, ó. Nível gengival seria normal aqui. E olha quanto que já perdeu de nível gengival aqui, ok? Tudo isso por conta do tártaro que foi acumulado aqui. Então, olha aqui também, ó, nível gengival, como ele vai aqui embaixo. Parece que o dente está saindo. Não é o dente que está saindo, e a gengiva que está reduzindo aqui. Então, por isso que precisa fazer limpeza profissional. E esse outro caso aqui, aqui a gente tem observando mais ainda a inflamação gengival e aqui, ó, tá até inchada a gengiva. Pode estar até saindo pus dessa gengiva aqui, ok? Então aqui também tem jeito, tem que ir procurar fazer a limpeza profissional, ok? Olha esse caso aqui, ó. Dá para observar que a superfície inteira dessa parte de trás dos dentes estava coberta de tártaro. Parece que estava até unindo também um dente com o outro, ok? E aí faz essa remoção com o ultrassom, que é essa ponta que vai vibrando e vai fazendo essa remoção desse cálculo dentário. E olha como é que fica depois, ok? Essa inflamação, esse sangramento é normal, porque a gengiva está inflamada, ok? Mas precisa fazer essa remoção. E a gengiva vai cicatrizar dessa forma saudável depois que faz a remoção desse tártaro, ok? Nessa outra situação, a mesma coisa, ó. Algumas pessoas pensam que isso daqui é dente e que o dente está se quebrando. Não é o dente que está se quebrando aqui. É o tártaro que está tão grande que já começa a se quebrar, já começa a sair, ok? E olha como é que fica depois de ser feita a limpeza. Aqui também, ó, está sangrante, não é? Porque foi feita a remoção imediata, ok? Mas depois a gengiva tende a cicatrizar e ficar com aquele aspecto normal, rósea, tipo casca de laranja, aqueles pontilhados, ok? Então, é necessário para a periodontite fazer essa raspagem e é necessário para curar a gengivite fazer essa profilaxia com essa escovinha, que a gente chama de escova de Robinson, ok? E com produto específico, com a pasta dentária abrasiva, que é controlado para fazer só esse polimento dentário, tá? Então, é isso, pessoal. Dúvidas, coloquem nos comentários, ok? E o recomendável também para fazer esse tipo de manutenção da higiene bucal, hoje em dia preconiza-se de 3 em 3 meses, tá bom? Então é isso, até a próxima. Assistam o próximo vídeo, que vai ser sobre doenças, lesões na boca, ok? Até a próxima.